Paz do Senhor novamente, queridos e amados irmãos, já retornamos aqui para gravar a sequência de nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Iremos aqui dar sequência em nosso canal, em nossa pré-aula, como eu sempre falo também, e sempre digo. O nosso intuito aqui neste canal não é, como sempre fala o pastor Caramuru, o pastor Luiz Henrique, é acrescentar, é dar mais subsídios para que os irmãos venham dar a melhor aula possível da Escola Bíblica Dominical em suas classes, na nossa famosa EBD. Aos domingos, você tem que estar lá com seu aluno, na frente da classe, já dando suporte total, tirando dúvidas, dando esclarecimentos para os alunos saírem de suas classes, às vezes chegam com dúvidas e saírem de lá já com suas dúvidas sanadas, ou se não, você já fala, olha, essa pergunta eu não sei responder, mas na próxima aula eu já trago a resposta. Mas o bom mesmo é trazer um subsídio de qualidade, um ensino de qualidade, é se aperfeiçoar, é ler, é orar, ler a palavra de Deus bastante, jejuar, é consagrar a vida para quê? Para que continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Esse é o nosso intuito, essa a nossa vontade de querer engrandecer, de querer pegar, de querer ser útil. Essa é bem a palavra que eu queria falar. Ser útil, ser instrumento na mão do Senhor. Assim como foi o apóstolo Paulo, perdão. Assim como foi o apóstolo Paulo. Foi instrumento na mão do Senhor, foi usado por ele, foi vaso de honra, como ele bem fala em suas cartas. Foi vaso de honra e nós temos que ser vaso de honra também. Então, irmãos, vamos começar a nossa lição. Deixa eu pegar minha lição bíblica. Vai ficar, por causa da iluminação aqui do tripé, vai ficar um pouco aquele reflexo, mas a gente vai se adequando conforme a gente vai dando prosseguimento em nossa aula, tá bom? Vamos aqui para a nossa lição. A lição de número 5, desse dia 5 de maio de 2024, vai falar sobre os inimigos do cristão. Já de introdução, eu já deixo aqui para você, olha, pode estar um pouco invertido aí, mas está aqui, ó. Os inimigos do cristão. Às vezes eu faço uns apontamentos aqui e tudo mais, mas desde já, aqui está a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe diz assim: os inimigos de quem? Do cristão. Então, os inimigos daqueles que servem a Cristo. Todo aquele que serve a Cristo, ele vai ter inimigos, ele vai consequentemente ter inimigos em sua caminhada cristã. Não vai ser uma caminhada fácil, não vai ser uma caminhada mar de rosas, eu sempre falo isso. Vai ser uma caminhada espinhosa, uma caminhada difícil, uma caminhada onde vai aparecer dificuldades, problemas, tribulações, onde vai acontecer diversas coisas que às vezes vai querer desvirtuar, vai querer enfraquecer a fé do cristão. Mas quando a gente vai ler aqui na sequência da lição, a gente vai ver os 3 inimigos do cristão. Ou seja, no plural. Não é só um inimigo, não são 2, são 3 inimigos do cristão aqui listados na lição bíblica. Então a gente vai destrinchar a lição, a gente vai ver que o cristão, no início de sua caminhada, da feita que ele aceita Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, ele já passa automaticamente a fazer parte do quê? Do exército de Cristo. Então, existe o exército de Cristo e existe o exército de Satanás. Então, vai ser essa luta. Vai ser essa luta, como eu posso falar para você? Uma luta ferrenha, uma luta pesada, mas aquele que estiver em Cristo, aquele que perseverar em Cristo, será sempre vitorioso. Vai haver batalhas, vai haver lutas, mas a vitória sempre chegará para o cristão de verdade.
E diz assim o texto áureo. Deixa eu colocar o óculos, que a idade chega, né, meu irmão? A idade chega, a gente tem que usar óculos. Vamos lá. Se vivemos em Cristo, uma condição. Se vivemos em Cristo, se vivemos em Espírito, perdão, andemos também no Espírito. Esse Espírito, se você for ler, letra maiúscula. Andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25, 26. Então veja bem, se vivemos no Espírito, se é que estamos vivendo no Espírito, é como o apóstolo Paulo bem escreveu aqui. Se caso estamos vivendo no Espírito, continuemos a andar em Espírito, continuemos a essa caminhada com Cristo, com o Espírito Santo. É como se você tivesse, é como não, irmão. É você andando, é você e eu andando lado a lado na caminhada cristã com o Espírito Santo. Jesus bem falou lá em João que ele iria voltar para o Pai, mas iria trazer um outro Consolador, ia enviar um outro Consolador que estaria nos auxiliando, estaria nos ajudando. Não ficaríamos o quê? Só nessa caminhada. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o texto áureo. Deixa eu colocar o óculos novamente. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É o que mais acontece isso. Pessoas que se vangloriam, que se acham autossuficientes em tudo, porque são médicos, são doutores, são advogados, são empresários, acabam querendo pisar, subjugar outras pessoas. Acabam irritando, tratando mal uns aos outros. Vice-versa, eu tratando mal você, você me tratando mal. Não existe aquela companheirismo, não existe aquela cumplicidade, não existe aquela educação, às vezes, onde as pessoas já estão, como eu sempre falo, pavio curto, já não tem mais paciência com mais nada, porque lhe falta o quê? Lhes falta, como diz no começo, lhes falta andar em espírito, em comunhão com o Espírito Santo. É isso que falta, por isso que acabam entrando nisso. Irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É cada um tendo inveja do outro. É cada um querendo ser melhor do que o outro. É cada um querendo ter o carro melhor que o outro, a casa melhor que o outro, a mansão melhor do que o outro. E às vezes até a mulher ou o marido melhor que o outro. Às vezes as pessoas estão aí se autodegladiando, se autodestruindo por coisas simples, por coisas terrenas, coisas que não vão levar desta vida. A verdade prática diz assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne, o mundo. E o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. É como eu falei no começo. Nessa jornada, como ele bem falou aqui o nosso comentador, o pastor Osiel Gomes, na jornada da fé em Cristo, da fé que eu tenho em Cristo, da fé que eu acredito que eu tenho em Cristo, que eu ando com Cristo, que eu aceitei a Cristo como Salvador e Senhor de minha vida. Então, na jornada da minha fé, da minha trajetória, da fé de que eu aceito a Cristo como Salvador, na minha jornada, há inimigos que tentam, eu gostei muito do que ele colocou aqui, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Eles vão tentar, se eles conseguirem atrapalhar a jornada de nossa fé, eles ganharam ponto para eles. É ponto para eles. É ponto por exército de Satanás e seus demônios. Se eles conseguirem, eles estão muito bem. Mas se eles não conseguirem, ponto para quem? Por exército de Cristo, para nós que servimos a Cristo. Olha só, tentam nos atrapalhar. O diabo é o adversário sempre, o diabo sempre vai ser o acusador, ele sempre vai tentar atrapalhar
Ele fez isso, Satanás fez isso no começo da caminhada de Cristo, da qual ele está ali. Você vai lembrar, ele estava lá no deserto, lá passando aqueles 40 dias em jejum, ele começa a ser tentado, então ele tentou atrapalhar ali a caminhada de Cristo, mas não conseguiu. Não conseguiu. A carne, os desejos carnais, é a nossa natureza pecaminosa, é um dos inimigos do cristão também. E o mundo, que é o mundo, é o sistema caído, é o sistema onde a vontade deles é fazer com que você aceite esse sistema pecaminoso. Eu, como cristão, aceite estar inserido nesse sistema pecaminoso onde tudo pode, onde todas as coisas são lícitas, onde todas as coisas são permitidas, onde o pecado é permitido, onde o adultério é permitido, onde a prostituição é permitido, onde a glutonaria e tudo mais que desagrada a Deus é permitido. E, enfim, esses são os 3 inimigos do cristão. Mas em Cristo somos mais que vencedores, ou seja, vencemos em Cristo sempre. Nunca seremos derrotados, nunca seremos abalados se estivermos em conjunto com o textuário que falou. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos a um breve intervalo e voltamos logo com a nossa leitura bíblica em classe. Amém? Que Deus abençoe.